Então, a gente vai dar continuidade agora a essa parte de ecologia com problemas ambientais e biologia da conservação, tá? Dá uma olhadinha no slide aí para você começar a acompanhar isso que a gente vai falar. Beleza? Aí a gente vai, ó, nesse primeiro slide já ver essa frase, o tal do meio ambiente. Caraca, essa história de meio ambiente, o que é isso? Tá até entre aspas aí. Volta para mim aqui. Primeiro, o tal do meio ambiente. O que a gente precisa ter como consciência ambiental? A primeira coisa é você entender que você faz parte do ambiente. Essa história de falar o meio ambiente, o ambiente natural, está querendo tirar o homem de dentro do ambiente, mas o homem é uma espécie animal que vive no ambiente. Então, interage com o ambiente da mesma maneira que todas as outras espécies, vegetais, animais, de micro-organismos, tudo que a gente tem no planeta vai estar interagindo com o ambiente. Então, essa história do tal do meio ambiente, o ambiente natural, isso aí, galera, não dá certo. Não dá para pensar no ambiente de uma forma separatista, vamos dizer assim, de uma forma exclusivista, como se o ser humano fosse exclusivo. Não, nós estamos incluídos no ambiente. Por que a gente está falando isso no início dessa parte aqui de problemas ambientais e biologia da conservação? Porque o conceito do que a gente vai ver de agora até o final da aula é exatamente quais são os impactos que o ser humano como espécie vem causando no ambiente. E aí, para tudo. Se liga, eu falei impacto, eu não falei negatividade, eu não falei impacto negativo. Então, paremos todos nós de pensar que impacto é só coisa negativa. Também existem impactos positivos, também existem modificações positivas, interações positivas. A gente viu lá em relações ecológicas, né? Percebe até nisso, né, as relações ecológicas, a forma que nós estudamos as relações ecológicas, dificilmente a gente coloca exemplos de ser humano. Normalmente a gente coloca exemplos de outros animais e não insere o ser humano dentro desse ambiente como um todo. É claro, a gente tem muitas modificações que foram feitas pelo ser humano que degradam o ambiente no qual nós estamos inseridos. Mas a partir desse momento, você vai relembrar várias coisas que a gente veio falando até agora, inclusive das relações ecológicas, da sucessão ecológica, dos biomas brasileiros, das características climáticas. Tudo isso agora vai estar integrado nessa relação que o homem, o ser humano, como espécie, tem com o ambiente no qual ele está inserido. E aí, por isso, dá uma olhada no slide que você vai entender essa segunda parte da frase aí. Bem-vindo ao Antropoceno. Que história é essa de Antropoceno? O que é isso aqui? Se a gente dividir essa palavra, né, e a gente falar em antropo, a gente está falando de homem, de ser humano, né? Antropologia, o estudo, né, da história do ser humano. Então, antropo tem a ver com ser humano. Humano, espécie humana. E Ceno é uma denominação das eras geológicas relacionadas aí principalmente à atualidade, à novidade, às eras mais novas. Então dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho. O que acontece? Nós estamos vivendo um momento da história geológica do planeta Terra, e olha que nós estamos falando da história geológica do planeta, então desde lá, quando ele foi formado, até hoje, tá? Então a gente está falando aí de bilhões de anos, e nós estamos vivendo, né, inseridos nesse ambiente há pouco tempo, pouquíssimo tempo. Porém, a espécie humana, dentro desse pouquíssimo tempo que ela tem de vida comparado ao tempo geológico do planeta Terra, acelerou modificações de uma forma nunca vista antes, ou pelo menos pelos dados que nós temos de estudos, de fósseis, etc.
Tá? Então, a ideia de chamar o momento geológico que nós estamos vivendo agora, atualmente, de antropoceno, é isso. É dizer que é um momento da história do planeta Terra onde o ser humano está tendo um papel central nas modificações do ambiente terrestre. Beleza? Entendeu isso? Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente iniciar essa parte de conceitos. Então, nós vamos falar aí em biologia da conservação, nós vamos falar aí de problemas relacionados ao nosso ambiente e a gente tem que lembrar do conceito de sustentabilidade. Por que nós temos que lembrar do conceito de sustentabilidade? Porque a ideia de sustentabilidade é você conseguir sustentar condições de vida ao longo de várias gerações. E aí, obviamente, volta para mim aqui. Obviamente que nós estamos pensando no ser humano. Estamos sendo, de alguma forma, egoístas. Então, nós não queremos manter as condições do planeta Terra para ter vida. Não. Nós queremos manter as condições do planeta Terra para sustentar a nossa vida. Então, sustentabilidade é um conceito que vem de preservação da espécie humana, de autopreservação, beleza? Então dá uma olhada no slide aí para a gente avançar. Então o que é o conceito da sustentabilidade? Como ele pode ser definido? Então é a exploração, olha que aqui ó, não estamos falando em não explorar, não estamos falando em parar de usar os recursos naturais, e sim de explorar os recursos naturais sem afetar as gerações futuras. Então nós temos que deixar condições de vida suficientes para as gerações futuras, beleza? E aí a gente entra no âmbito da biologia da conservação, que vai ser exatamente essa parte da biologia que vai juntar diversas outras disciplinas da biologia no intuito de entender os efeitos da atividade humana nas espécies, comunidades e ecossistemas. Então, nós temos que entender esses efeitos da atividade humana para quê? Para desenvolver, principalmente, abordagens práticas para prevenir a extinção de espécies e, se possível, reintegrar as espécies ameaçadas ao seu ecossistema funcional. Volta aqui para mim rapidinho. Isso é uma discussão muito grande entre os biólogos. É uma discussão quase filosófica, né? Da onde viemos, quem somos, para onde vamos. É quase isso. Por quê? Porque quando você fala em desenvolver abordagens práticas, ou seja, executar coisas para prevenir a extinção de espécies e, se possível, reintegrar as espécies ameaçadas ao seu ecossistema funcional, você está falando de reverter uma modificação que já foi feita. Caraca, aí a coisa dá uma estagnada. Peraí, precisa pensar um pouquinho sobre isso, tá? Então, as modificações já aconteceram. Imagina que a gente estava falando do Cerrado, por exemplo. Não, vamos falar da Mata Atlântica. A gente está falando da Mata Atlântica, a quantidade de fragmentação que a Mata Atlântica já sofreu. E aí, se você tem ali algumas espécies endêmicas que não existem em outros lugares do mundo e que elas já estão ali em perigo de extinção, quase entrando em extinção, aí você vai querer reintroduzir, reintegrar essas espécies ameaçadas ao seu ecossistema funcional. Peraí, mas para fazer isso, então você tem que restabelecer o ecossistema funcional dela. Para restabelecer o ecossistema funcional dela, você tem uma cidade imensa do Rio de Janeiro, uma outra imensa de São Paulo e outras por aí que estão inseridas nesse ambiente e que estão degradando a Mata Atlântica. Então você precisa pensar realmente em várias práticas, em várias técnicas que você consiga reduzir os impactos nocivos dessa população humana que habita aquela região no ambiente que ela está interagindo, então nesse ecossistema, para que ele consiga se reestruturar, fazer ali o processo de sucessão secundária para ele se reestruturar, só depois é que você vai conseguir pensar em reintegrar espécies ameaçadas àquele ecossistema funcional. Então você vê a complexidade que é isso. É muito maior do que simplesmente pensar em criar áreas de conservação ambiental, ok?
Então, é um processo aí até de conscientização dos seres humanos com relação ao ambiente que nos cerca. Isso é lindo, maravilhoso e cai em concurso. Vamos lá, para o próximo slide. Nós vamos falar, então, nos problemas ambientais, principalmente desses 4 tópicos: destruição de hábitats, sobreexploração, introdução de espécies exóticas e poluição. Então, em cada um deles, a gente vai agora destrinchar o que é cada um deles, o que existe hoje de destruição de hábitats, como eles interferem no ambiente onde a gente vive, sobre exploração de espécies, o que isso pode causar, quais são os problemas que isso pode trazer, introdução de espécies exóticas, como que isso modifica totalmente os ecossistemas, e poluição, não preciso nem dizer, né? A destruição e modificação total, principalmente das questões químicas, físicas envolvidas naquele ambiente. Dá uma olhadinha para mim aqui. Então, agora a gente vai entrar especificamente em cada um deles. Só que em cada um desses 4 tópicos principais, nós vamos ter várias subdivisões, tá? E são subdivisões que fazem parte de um entendimento maior sobre essa ideia aí da conservação e da sustentabilidade. A questão toda é que a gente precisa dividir para que você entenda cada um deles, quais são os seus impactos e como a gente poderia reverter, beleza? Mas está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Lembra que ecologia é aquela coisa que eu falei, desde o micro até o macro, tudo acontecendo ao mesmo tempo, a gente só separa para conseguir se orientar. Beleza pura? Então, dá uma olhada no slide aí para a gente continuar. Então, quando a gente fala de destruição de hábitat, a gente está falando em óbvio, não tem a menor dúvida que a gente está falando em perda de biodiversidade. Então, a gente vai ter uma redução significativa da biodiversidade que existia ali naquele ambiente. Principalmente por quê? Porque você perde... a gente está falando de destruição de hábitats, né? Então, você vai estar perdendo os locais onde aquelas espécies habitavam, onde aquelas espécies viviam. E, como consequência da destruição de hábitats, você também vai ter um problema, né, de nichos ecológicos. Você vai ter uma diminuição da disponibilidade de hábitats, mudando completamente o nicho ecológico das espécies que estavam inseridas antes naquele contexto, beleza? Quando a gente fala em perda de biodiversidade, destruição de hábitats, o principal motivo que leva a isso é a expansão urbana. Óbvio, a gente já sabe disso, né? A urbanização, ela é o principal fator de destruição de hábitats. A gente pode ver aqui, uma parte bastante destruída, provavelmente da floresta amazônica. Isso aqui tem toda a cara de ser Amazônia, né? A gente está vendo aqui, a altíssima densidade de nuvens e a mata bem fechada. E a gente vê aqui, olha isso, cara. Olha essa parte aqui destruída. Olha a quantidade, em área mesmo que eu estou falando, de hábitats que foram destruídos e que não vão ter mais como voltar atrás, porque agora foi transformado aí, parece, em plantação ou em pasto, tá? Então, a gente está falando aí, de áreas de pastagem e plantio, beleza? Então, não só a expansão urbana, mas também a questão das áreas de pastagem e plantio são extremamente importantes para a destruição de hábitat. Só que não tem como você excluir uma coisa da outra. Uma coisa vai estar totalmente ligada à outra. Se você tem uma expansão urbana, você tem muitos mais seres humanos vivendo ali, você vai ter uma necessidade muito maior de alimentação, você vai ter uma necessidade muito maior de comida. E a gente tira a nossa comida principalmente do quê? Da agricultura e da pecuária. Então, a gente vai ter ali necessidade de grandes áreas de pastagem e plantio, beleza? Uma outra questão é a exploração de madeira, né? Aí a gente está falando mais da extração real do que a própria floresta já oferece, do que o próprio hábitat já oferece. Então, você remove e aí você acaba com aquele hábitat. Dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho.
que acontece? Extração de madeira, exploração de madeira, é uma atividade que também subsidia, vamos dizer assim, a nossa vida. A gente precisa de madeira para uma série de coisas que a gente utiliza, né, para fazer nossos móveis, as casas, suportes de várias coisas, dilatador de linha de trem, um monte de coisa a gente usa madeira. Beleza. Existem, né, áreas plantadas especificamente para extração de madeira. Mas essa exploração de madeira no ambiente, né, que a gente está falando aí das florestas, a gente está falando de uma exploração muito nociva àquele sistema, àquele ecossistema. E aí eu quero que você tenha atenção a uma coisinha rápida, mas que ela é importante, pode ser uma pegadinha aí de uma prova de concurso. O que acontece? Quando você vê a extração de madeira dentro de uma floresta, ela é muito nociva não só para aquela árvore que está sendo extraída, mas para todo o ambiente que está em volta. E aí, a primeira coisa que acontece logo de cara é o seguinte: quando você vai tirar uma árvore grande porte, do meio de uma floresta, ela está cercada de várias outras árvores, de várias outras plantas, de outros animais e etc, e etc. Está cercada ali por todo o ecossistema. O que você acha que os caras fazem? Eles vão lá, pegam com, sei lá, um guindaste gigantesco, pinçam a árvore e arrancam ela e deixa só aquele buraquinho ali? Óbvio que não. Claro que não. O que eles fazem? Eles têm algumas técnicas, existem algumas técnicas para a extração de madeira, né? Uma delas é o anel, onde você tira toda a parte superficial, toda a parte da casca da árvore, e isso impede o transporte de seiva, e aquela árvore ela vai apodrecendo, as suas raízes vão apodrecendo por dentro. Então, depois que ela já está muito mais fraca, é muito mais fácil de fazer a derrubada. Ou o cara vai lá, chega mesmo com a motosserra, com aquela serra gigantesca e bum, corta. Em qualquer um dos tipos de morte dessa árvore, uma coisa que é muito importante é o seguinte: essa árvore ela vai tombar. Quando ela tomba, ela destrói tudo que está ao redor dela. Tanto a raiz dela suspende e carrega tudo que está no solo, arranca aquilo tudo, quanto a copa e o tronco dela que caem, amassando tudo que está ali perto. Então, para retirar uma árvore, para retirar uma madeira de lei, uma madeira específica que o cara quer lá para fazer o móvel maravilhoso que vai custar não sei quantos R$1.000, para tirar uma árvore daquela, ele derrubou e destruiu uma parte significativa daquele ecossistema, tá? Então, a gente tem que parar de pensar na unidade, a gente tem que começar a pensar no todo. Nossa, eu fiquei até emocionado com isso. Vamos embora, vamos dar continuidade, olha para o slide, vamos que vamos. Outra questão associada aí à destruição de habitats, né, é a questão das queimadas. E aí, amigo, não tem nem outra conversa. A gente já falou um pouquinho sobre isso no Cerrado, e agora, quando a gente pensa num ambiente de floresta mais densa, quando você faz uma queimada, espera que aquela queimada seja controlada, não tem como. Aonde tiver material ali para aquele fogo consumir, ele vai consumindo, vai se alastrando e às vezes ele perde totalmente a proporção e gera um problema muito maior do que aquelas pessoas que fizeram o início da queimada pensaram, ok? Aí a gente vai ter, obviamente, um efeito negativo demais no ciclo da água e do carbono, né? Então, dá uma olhadinha nessa imagem que você vai entender isso rapidamente. Então, quando a gente está falando da floresta amazônica, lembra que eu falei para você que existe aqui uma taxa altíssima de evapotranspiração, então você tem uma quantidade de água indo para a atmosfera extremamente alta. Se você faz isso que aconteceu aqui, que está em vermelho, você concorda comigo? Faz sentido para você dizer que a quantidade de água que vai evaporar aqui ou que vai evapotranspirar daqui é muito menor? Então, essa formação de nuvens que você tinha anteriormente, que vai ser transportada para outras regiões do Brasil e do planeta, como eu falei para você, vai ficar totalmente prejudicado. Você não vai ter aqui, né, esse processo
tão evidente. Então, você vai ter a diminuição da pluviosidade em vários outros ambientes, não só na própria floresta aonde você está desmatando, ok? Aonde você está destruindo o hábitat. Lembra que eu falei para vocês também que o cerrado é considerado como a caixa d'água do Brasil. Você acha que se você tiver a destruição daquele hábitat de cerrado e não tiver mais a capacidade de percolar água naquele solo e não tiver mais como armazenar água dentro daqueles lençóis subterrâneos, lençóis freáticos que existem por ali, as grandes bacias hidrográficas do Brasil vão começar a ter uma diminuição significativa de água. Então, os efeitos no ciclo de água do desmatamento, por exemplo, na Amazônia, que gera essas nuvens, essa alta umidade no ar, que vai ser transportada, por exemplo, lá para o cerrado, aonde vai percolar no solo e ser armazenado numa área subterrânea e que depois vai voltar a servir para os rios do Brasil inteiro. Cara, olha aí o impacto que vai ter no ciclo da água. E no ciclo do carbono, a mesma coisa, né? Você está tendo ali um trabalho imenso das espécies vegetais, dos organismos produtores, em fixar esse carbono atmosférico na biomassa de todo daquele ecossistema, de toda aquela comunidade, servindo de base para o crescimento de várias outras espécies. Você vai lá, queima, destrói tudo, arranca aquelas árvores todas, mata aquilo ali tudo, você coloca novamente, quando faz queimada, por exemplo, você libera novamente para a atmosfera uma quantidade muito grande de gás carbônico. Não só gás carbônico, vários outros gases nocivos à atmosfera, mas como a gente está falando do ciclo do carbono. Então, você tem uma liberação muito grande de carbono na atmosfera, onde antes estava num equilíbrio, ok? Então, você vai ter esses efeitos aí também. E, sem falar na questão da erosão, né? Onde a gente tem aí, quando você retira a cobertura vegetal de qualquer solo, aquele solo fica muito mais exposto e muito mais suscetível à lixiviação, a qualquer tipo de erosão, qualquer tipo de carregamento, vamos dizer assim, das suas partículas para outros lugares. E aí você vai ter problemas com assoreamento dos rios e várias outras coisas que a gente vai falar um pouquinho melhor à frente, tá? Então, mantendo ainda essa ideia, né, de distribuição de hábitats, a gente vai estar falando de todas aquelas causas e consequências que a gente falou no slide anterior, vão trazer outras consequências. É um efeito cascata, né? Então, vou até botar aqui, ó, ele é um efeito cascata. Porque você faz uma modificação em um local e essa modificação ela vai tendo outras modificações associadas a ela. Não é só aquele pontual, beleza? E aí, quando a gente está falando em destruição de hábitats, a gente fala muito em fragmentação, que foi principalmente quando a gente falou ali da Mata Atlântica. Dá uma olhadinha para mim aqui, para a gente poder conversar um pouco sobre isso. Então, o que acontece? Quando a gente fala em fragmentação, o próprio nome já diz, né? A gente está falando de transformar uma área que era inteira, vamos dizer assim, em fragmentos com aquelas características, tá? O que acontece principalmente quando a gente pensa nisso? Lembra que eu falei para você ali atrás, quando a gente estava falando dos biomas brasileiros, que eu falei para você dos ecótonos, que são as áreas de transição de um bioma para o outro? Então, essas áreas de transição de um bioma para o outro, lembra que eu falei para você que elas são transicionais, elas são transição mesmo. Elas vão modificando as suas características de uma forma gradual. Não é rompido diretamente, beleza? Quando a gente fala em fragmentação, quando a gente fala em destruição de hábitats e criação de fragmentos menores daquele mesmo hábitat, daquela mesmo ecossistema, a gente está falando de rompimento abrupto. A gente está falando do que a gente chama de efeito de borda. Então, ao invés de você ter uma transição, você agora vai ter uma borda,
tá? E essa borda, ela tem uma influência muito grande para dentro do ambiente do qual ela faz parte, tá? Então, dá uma olhada no slide aí que você vai entender um pouquinho melhor isso. Então, nós estamos falando de efeito de borda. E esse efeito de borda, é lógico, ele acontece em todo o ecossistema, todos os ecossistemas, todos os biomas. Mas quando ele não é controlado, quanto mais efeito de borda você tem, mais prejudicial vai ser esse efeito, tá? Então aqui, ó, você consegue ver um fragmento de hábitat. Vamos falar que é um fragmento aí de Mata Atlântica, tá? Então você tem um efeito de borda de 30,55%. Então, é uma baixa porcentagem do fragmento influenciando, né, os efeitos de borda. Então, o fragmento ele é influenciado apenas 30% pelo efeito de borda. Quando a gente vai reduzindo o tamanho do fragmento, então, olha só, quando você reduz o tamanho do fragmento, você aumenta o efeito de borda. Grava isso. Efeito de borda. Grava isso porque, volta aqui para mim. É uma relação, né, diretamente proporcional. Quando você quando você aumenta diminui o tamanho do fragmento, você aumenta o efeito de borda. Quanto menor o fragmento, maior vai ser o efeito da borda sobre o fragmento. Por quê? Vamos pensar no seguinte, se você tem um círculo, se você tem aqui, né, uma bola, a superfície que você vai ter dessa bola, ela vai ter uma influência muito menor no centro dessa bola do que se você tiver uma bolinha desse tamanho. Se você tiver uma bolinha desse tamanho, qualquer movimentação, qualquer modificação que você tenha na borda, na lâmina externa dessa bola, você já consegue influenciar muito mais o meio, o centro, tá? Então, quando nós falamos em fragmentação e efeito de borda, esses dois conceitos eles sempre vão andar juntos e eles são diretamente proporcionais. Quanto menor o fragmento, maior o efeito que a borda tem sobre ele. Beleza? Então, volta para o slide aí para você ver isso aí. Olha o que está acontecendo. Conforme você diminui o fragmento, o tamanho do fragmento, você aumenta o efeito de borda. E assim por diante, até chegar um momento que a influência da borda é tão grande que ela praticamente já influencia 90% do fragmento, tá? Isso é importante porque as espécies que vivem ali, imagina que você é um roedor que vive aqui e a sua área de vida, ela se estende até aqui, tá? Olha que maravilha! Para esse roedor específico, o efeito de borda não está sendo tão significativo quanto aqui. Vamos manter o mesmo roedor, tá? Mais ou menos a mesma área de vida. Vamos manter o mesmo roedor, mais ou menos a mesma área de vida. Cara, esse cara, ele agora, nesse fragmento aqui, ele já está saindo do fragmento. Ele já está entrando em contato com um ambiente que não é ambiente dele, que não é hábitat dele, ok? Então, a gente tem alguns efeitos clássicos, né, relacionados a isso, que são efeitos de estrada, efeitos de desmatamento mesmo para a pecuária, por exemplo, tá? Para a agricultura. Aqui no Rio de Janeiro, para quem viaja um pouquinho mais, dá uma olhadinha para mim aqui, para quem viaja um pouquinho mais, pega algumas estradas mais para o interior, você vai ver que tem uns morretezinhos e no alto do morro tem uma vegetação preservada. O morro inteirinho pelado, um monte de boizinho lá pastando, áreas de pastagem, mas no alto do morro uma mata preservada. Isso está relacionado à legislação, tá? Não pode desmatar
acima de uma certa altura do morro, para poder preservar aquela característica daquela vegetação. Só que, claro, isso não é suficiente para manter as espécies longe ou menos impactadas com o efeito de borda, tá bom? Vamos lá, olha para o slide aí, vamos avançar. Então, essa é a ideia do efeito de borda. E isso aqui é o que você tem que ter principalmente na sua cabeça. Quanto menor o tamanho do fragmento, maior o efeito de borda. E uma das formas que a biologia da conservação encontrou para tentar reduzir os impactos ambientais do processo de fragmentação é a criação de corredores ecológicos, que seriam aí, né? Vamos lá, vamos pensar aqui. Vamos pensar que a gente tivesse uma pontezinha ligando esse ambiente a esse aqui, tá? Então, vamos dizer, ó, que a gente já vai ter uma redução aqui, por exemplo, do efeito de borda. A gente teria aqui, ó, essa região toda sinalizando aqui um corredor ecológico, unindo esses dois fragmentos de ambiente. E se a gente continuasse fazendo mais corredores ecológicos entre essas áreas? Concorda comigo? Faz sentido para você entender ou pensar que um ser vivozinho que estivesse aqui e estivesse extremamente impactado por esse efeito de borda desse fragmento, ele poderia migrar para outro fragmento um pouquinho maior e talvez integrar aqui novamente uma população que poderia estar muito prejudicada? Então, o corredor ecológico tem como conceito interligar fragmentos de mata, fragmentos de ecossistemas que são iguais, mas que foram separados pela fragmentação, né? Possibilitando principalmente o fluxo gênico. Ou seja, dá uma olhadinha para mim aqui. Possibilitando principalmente que indivíduos da mesma espécie, né, que ficaram separados por conta da fragmentação, que criou-se ali uma barreira, a gente poderia até dizer geográfica, né, uma barreira que para eles é artificial, entre um ambiente e o outro, um fragmento e o outro. Com o corredor ecológico, você permite que volte a ter esse fluxo gênico, esse fluxo de seres vivos, de animais, de vegetais, entre um fragmento e o outro, beleza? Então, essa é a ideia por trás dos corredores ecológicos. Não são uma solução definitiva, mas são um paliativo que ajuda muito. Porque aí você pode pensar, mas só quem se locomove são os animais. Tá, mas os animais, principalmente, né, os animais que vivem nesses fragmentos, eles vão carregar nas suas fezes, no seu pelo, sei lá, em vários hábitos da sua vida, eles vão carregar sementes, por exemplo, das plantas que estavam de um fragmento, poderiam começar a não existir mais no outro fragmento e vão poder ser carregadas e transportadas dessa maneira, beleza? Então essa é a ideia do corredor ecológico. Volta aí para o slide para a gente dar uma olhadinha aqui do lado. Aqui é só um exemplo, tá? Onde a gente tem as áreas verdes, né, que eram a cobertura florestal na região ali da América Central. E a gente tem aqui, ó, ao longo do tempo, a redução significativa desses ambientes, ou seja, um processo aqui, claro, de fragmentação, beleza? Então, a fragmentação ocorre não só no Brasil e outros lugares aí do mundo, está ocorrendo direto, principalmente com o efeito aí de crescimento urbano, beleza? Continuando aí no slide, a gente vai dar uma rápida pincelada aqui na questão do efeito de desertificação, porque a gente já falou isso hoje no início da aula, quando a gente falou um pouquinho ali sobre biomas, né? Que eu falei da floresta amazônica, a gente falou um pouquinho da distribuição dos biomas ao longo do planeta e a gente já falou um pouco sobre desertificação. Então, a desertificação é um processo que vai acontecer, ou que pode acontecer, principalmente em regiões que têm solo pobre, onde a própria floresta é que é necessária ou que é responsável pela manutenção do ambiente como um todo, né? Então, ela é autossustentável, vamos dizer assim. As florestas, elas são autossustentáveis. E quando a gente encontra uma situação como essa, um desmatamento, uma queimada de grandes áreas dessas florestas, a matéria orgânica que estava aqui antes disponível era
principalmente por conta dos próprios organismos vivos que estavam sendo decompostos ali naquele solo. Se o solo é pobre, ele começa a não ter mais a disponibilidade de matéria orgânica, não haverá aqui um processo de sucessão bem sucedido. Então, provavelmente vai haver aí o processo de desertificação. E aí a gente fala um pouquinho sobre assoreamento também, que é o que está mostrando aqui, né? Aonde você tem, dá uma olhadinha para mim aqui rapidamente, ainda associado à questão da destruição de hábitats, principalmente quando você tem a retirada ou a destruição dos ambientes costeiros ou de margem, né? Quando você está falando aí da questão dos rios, aquela mata que faz parte das margens do rio, chamada de mata ciliar. Então, a destruição de hábitats relacionados à mata ciliar causa principalmente um processo de assoreamento. Por quê? Aquela mata que está ali ao redor do rio, ela tem como característica manter coeso o solo que está ao redor do rio. Quando você retira aquela mata ciliar, você abre espaço para que a chuva comece a lixiviar aquele solo, comece a lavar aquele solo e levar os fragmentos daquele solo para dentro dos rios, tá? E aí você tem um processo de assoreamento. Então, o fundo do rio, ele já não é mais tão fundo, ele começa a ser assoreado. Então, se você tinha um rio antes com uma profundidade tal e a água passava com uma velocidade X ali, conforme você vai enchendo aquilo ali de sedimento e fazendo esse rio ficar mais raso, essa água ela se espalha e diminui a velocidade com que ela vai passar ali. Então, você vai ter uma lâmina d'água mais rasa, mais larga, com menor velocidade, com menor oxigenação e com maior proliferação de organismos, talvez nocivos até à saúde humana, beleza? Então, vamos lá, olha para o slide aí, vamos continuar tocando o barco. Aí a gente vai falar um pouquinho sobre sobreexploração de espécies, tá? Então, é a retirada de indivíduos maior do que a taxa de reposição, que vai ser menor, tá? Então, quando você retira indivíduos da natureza, indivíduos do ambiente no qual eles vivem, numa taxa maior do que a própria reprodução deles, do que a própria reposição deles, aí a gente lembra conceitos lá da dinâmica populacional. Você vai estar retirando indivíduos mais rápido do que a taxa que eles conseguem repor. Então, você vai estar diminuindo cada vez mais a população. E você diminuindo cada vez mais a população local, você pode chegar a um processo de extinção daquela população naquele local. Aí, se você pensar em espécies que são interessantes economicamente, que são caras, que são muito procuradas, né? Você não vai ter essa retirada, essa sobreexploração só nos ambientes X ou Y. Você vai ter em todos os lugares que aquela espécie foi encontrada. Então, reduzindo as populações em cada um dos pontos onde elas vivem, vai chegar um momento que você pode chegar até a extinção daquela espécie, beleza? E aí a sobreexploração, ela está muito relacionada, inclusive, ao comércio ilegal, né? A venda ilegal desses animais. Também existe a sobreexploração de planta, tá? Mas de animais é bastante mais significativa nesse sentido. Biopirataria. Aí sim, a biopirataria de plantas é muito significativa, tá? E a biopirataria é quando uma nação ela se apropria de uma espécie que não era originalmente dela, ou seja, alguma nação vem explorar a Amazônia, descobre uma espécie na Amazônia que tem uma importância farmacológica, por exemplo, pega essa espécie, leva para lá, para outro lugar do mundo e começa a cultivar essa espécie em outro local do mundo ou começa a vender, a comercializar também essa espécie. Então, isso é biopirataria, beleza? E aí, esse conceito de sobreexploração, ele está muito relacionado a épocas
E aí, dá uma olhadinha para mim aqui, que eu vou falar um pouquinho para você sobre uma outra exploração que está dentro do conceito de sobreexploração, que é a sobrepesca, tá? É a mais significativa que a gente utiliza e tem em muitos exemplos aí didáticos, porque é fácil de entender. Porque o que acontece? Você tem uma necessidade grande de pesca para abastecer, né, a sobrevivência humana, a alimentação, né? E aí, o que acontece? Se você pescar ao longo do ano inteiro, numa intensidade grande, você vai ter um momento onde essas espécies de peixe não vão conseguir mais se reproduzir e se repor no ambiente onde eles vivem, beleza? Só que aí, uma técnica, uma forma de burlar um pouquinho isso, de diminuir esse impacto negativo, é o quê? É diminuir a pesca ou proibir a pesca nas épocas de defeso, que são as épocas de reprodução daquela espécie X, tá? Então, em épocas específicas é proibido pescar o peixe tal. Só que aí, 2 meses depois, é permitido novamente. Então, você deu o tempo suficiente, ou a princípio, né, suficiente, para aquela espécie se reproduzir, conseguir repor novamente aquela população ali naquela localidade, você libera a pesca, vai haver uma diminuição da população, mas não suficiente para evitar que ela se reproduza novamente e aumente de novo. Então, existem essas épocas de permissão da exploração dos organismos vivos. Beleza? Então, a sobrepesca é quando você não respeita a época de defeso, que é essa época de reprodução, você pesca ao longo de um período grande demais e faz uma sobrepesca, faz uma sobreexploração dos peixes. Beleza? Dá uma olhadinha no próximo slide aí e a gente vai falar um pouquinho sobre introdução de espécies exóticas. E aí, quando a gente fala de introdução de espécies exóticas, a gente está falando da chegada, né, da entrada de algumas espécies que não fazem parte originalmente daquele ecossistema. Essa é a definição de introdução de espécie exótica. Tá? E aí, ó, fora da área de distribuição natural, principais, né, causos, vamos dizer assim, da introdução de espécies exóticas. Um deles é a colonização, foi o processo de colonização, né? Como eu falei lá, das grandes navegações, junto nesses navios, né, que vinham explorar as terras distantes, vinham com eles comida, alimento, sementes, animais, né, insetos. Tudo isso vinha junto. Então, quando você tem a chegada, né, dos grandes navegadores aí fazendo a colonização das Américas, por exemplo, você tem com isso a chegada também de várias espécies exóticas, beleza? Aí a gente fala também de agricultura e plantas ornamentais. Mas por que, professor Rafael, agricultura e plantas ornamentais? Vem para mim aqui. Quando a gente pensa em agricultura e plantas ornamentais, a gente está pensando o quê? No ser humano produzindo, né, plantando ali algumas espécies vegetais para consumo próprio. Então, agricultura, a gente está falando aí, por exemplo, do café. O café que estava ali demonstrado no slide, você já vai ver daqui a pouquinho, ele é uma espécie exótica. Ele não é uma espécie nativa brasileira. Beleza? Mas ele veio, até já contei a historinha aí, né, da família imperial portuguesa plantando café na Floresta da Tijuca e aquela história toda. Então, o café, ele veio para o Brasil junto com os europeus que trouxeram essa planta e quiseram, né, plantar aqui, semear café para poder consumir. Beleza? E aí, o que acontece? O café, não sendo uma espécie nativa do Brasil, foi introduzida por conta de agricultura, porque é o cultivo para consumo próprio, beleza? Não foi só porque largou, jogou lá no ambiente e floresce aí, se vira. Não, foi plantado mesmo para utilização. Só que naquela época não se tinha toda essa consciência de que a introdução de espécies exóticas pode modificar completamente um ecossistema. Tá? Então, hoje está sendo revisto muito mais isso. Mas existem várias frutas, por exemplo, que a gente consome, a gente come e que são exóticas. A manga é uma delas, que também está no slide aí, você vai dar uma olhada depois. A manga é asiática, ela veio lá da Ásia, só que a gente adora comer a manga lá porque ela é saborosa, porque tem vários motivos aí. Então, você
se tiver um controle dessa espécie exótica, ela não encontrar aqui, no ambiente qual ela está chegando, um ambiente tão favorável à sua disseminação, ela fica só como espécie exótica. É uma espécie que veio, mas que não teve tantos prejuízos assim quanto poderia. Porém, a gente vai ver que não é bem por aí. Dá uma olhada no slide aí para você entender. E aí, a gente falou aqui do café, né, da manga, e a gente está falando plantas ornamentais também, né? Muitas plantas que fazem a ornamentação de quintais, de jardins e tal, das casas, elas são ornamentais pela sua beleza. Não é uma planta... A gente pegar uma planta, talvez, de uma floresta amazônica, de uma mata atlântica, não seja tão bonita, tão vistosa, tão bonitinha, para você manter, né, num quintal, num jardim. Então, o pessoal usa muito planta ornamental também com esse objetivo. E a gente tem também o transporte acidental. E aí a gente pode falar aqui, por exemplo, do Aedes aegypti, que, na verdade, como o próprio nome já diz, a aegypti, né, vem do Egito. Então, o Aedes ele não era originalmente brasileiro, mas ele foi transportado acidentalmente, né, também nesse momento, provavelmente, das grandes navegações, onde nos navios ele vinha junto com o tráfico negreiro, junto com os portugueses, que provavelmente ele já estava disseminado em várias regiões ali do Mediterrâneo, né? E ele vinha aí acidentalmente, ninguém queria trazer um mosquitinho, mas ele vinha acidentalmente e foi introduzido e é uma espécie exótica, beleza? E aí, continuando, a gente tem outras características, né, que podem levar uma espécie exótica a ser uma espécie invasora. E aí a gente precisa ter uma alta taxa reprodutiva e a gente precisa não ter predadores naturais naquele ambiente no qual a espécie está chegando, no qual a espécie está sendo introduzida. E aí, se a gente tiver esses fatores, ela se torna uma espécie invasora. E aí ganha o nome bonitinho de praga. Se torna uma praga, tá? A gente tem aqui 2 exemplos de praga. A gente tem aqui primeiro o coral-sol. Coral-sol, bonitinho, ele é lindo, tá? Para quem mergulha, para quem gosta de mergulhar, ver, ele é lindo, mas ele é uma praga. Ele é uma espécie exótica que se tornou uma espécie invasora. Ele destrói os outros corais, inclusive ele impede o crescimento de outros corais aonde ele se instala. Ele é extremamente agressivo, ele se alimenta vorazmente e ele não serve de alimento para outras espécies da nossa costa. Então, ele não tem predadores naturais. Então, ele se alastrou, ele se expandiu aqui na nossa costa brasileira de uma forma absurda. E ele veio principalmente associado à água de lastro. O que é a água de lastro? É a água que os navios utilizam para manter o seu equilíbrio hidrostático ou hidrodinâmico, sei lá como é que fala isso. Mas é a água que os navios botam para dentro, né, das suas estruturas para manter a sua flutuabilidade. Se ele tiver com carregamento muito alto, ele libera a água de lastro para manter ali sempre uma faixa ótima de flutuabilidade. Quando ele chega até um porto onde ele vai descarregar, ele libera uma quantidade de água de lastro que ele trouxe lá da sua origem e bota para dentro da sua estrutura a água do local onde ele está. E aí depois, quando ele volta lá para o outro porto, ele faz o mesmo processo. Então, os navios comerciais, né, estão levando aí água de um local do planeta para outro local do planeta. E junto com essa água, óbvio, vem as larvas, vem organismos juvenis e até alguns adultos mesmo desses organismos. E aí a gente tem o coral-sol como exemplo de espécie invasora. O outro lado aqui do slide, ó, dá uma olhadinha aí, é a jaca. Isso aqui é a jaca. Beleza? A jaqueira também é uma espécie invasora. Por quê? Porque ela tem uma taxa reprodutiva muito grande, ela se reproduz muito rápido, porque ela é uma fruta, né, um fruto totalmente chamativo para as espécies locais. Então, os animais que de alguma forma
são atraídos por ela, disseminam as sementes da jaca para tudo quanto é lugar. E aí param de se alimentar das outras espécies, param de disseminar, distribuir as outras espécies e começam a fazer isso só com a jaca. Então, você tem a introdução de uma jaca, de uma jaqueira num local, daqui a pouco você vê, já tem várias outras em vários locais diferentes, não necessariamente próximo à primeira, ok? E aí, continuando, a gente vai falar um pouquinho sobre a ameaça das espécies, né, no Brasil. Então, a gente tem uma categoria de espécies ameaçadas, né, uma categoria de ameaça para as espécies, dada pela IUCN, né, que é o órgão responsável mundialmente aí pela classificação se uma espécie é ameaçada ou não de extinção. E é a IUCN que faz a criação, né, das listas vermelhas. Listas vermelhas, aonde constam exatamente essas espécies que estão ameaçadas. Então, a gente tem aqui uma gradação de pouco preocupante, né, saindo aqui do menor nível para o maior nível, que é o extinto totalmente, tá? Aqui a gente tem o extinto na natureza, ou seja, ainda existem aqueles animais em cativeiro com possibilidade, talvez, de retomar alguma parte dessa espécie, tá? Mas aqui, ó, o extinto é X, é extinto total mesmo. E toda essa área aqui, ó, são os organismos que estão ameaçados, beleza? E aí, ó, olha o que a gente tem. No Brasil, de 41 mil espécies vegetais catalogadas, a gente tem 4.617 ameaçadas, tá? Categorizadas aí como ameaçadas. Então, a gente tem aqui o palmito, a gente tem aqui o pau-brasil e a gente tem aqui a araucária, que eu tinha falado para vocês antes. Tá? E isso aqui, ó, se você observar, representa 10%, beleza? E aí, ó, adiante. Espécies ameaçadas a nível animal, né? Então, a gente tem 12.256 animais catalogados e desses também aproximadamente 10% aí ameaçados, beleza? A gente tem a arara azul aí, o veado, a gente tem o mico-leão dourado, tem o lobo-guará, a tartaruga de couro e a onça-pintada. Todos eles ameaçados, ok? Aí a gente entra rapidamente também no caso da poluição. Porque, como eu falei, né, a gente estava falando daqueles 4 tópicos da sustentabilidade, biologia de conservação, poluição, tudo isso. Vamos lá. E aí, quando a gente fala em poluição, a gente precisa entender, dá uma olhadinha para mim aqui. A gente precisa entender que existem vários tipos de poluição. Tá? Então, você vai ter a poluição do ar, você vai ter a poluição das águas, você vai ter a poluição do solo, e tudo isso está relacionado às modificações que o ser humano provavelmente acelerou e muitas delas que a gente causou realmente, tá? Mas você precisa entender que nem todas a gente causou, algumas a gente só acelerou, beleza? Dá uma olhadinha para o slide aí para você entender o que eu estou falando. Então, a gente tem a composição da atmosfera, tá? Então, principalmente a atmosfera é formada por nitrogênio, né, que é o gás nitrogênio. Então, são 78% aqui, ó, da atmosfera formada por esse gás. Depois a gente tem o oxigênio, realmente, né, 20%, quase 21% da nossa atmosfera é formada por oxigênio. E a gente tem depois o argônio, né, com aproximadamente 1% aí de composição da atmosfera. E com 0,036, a gente tem os outros gases, tá? Que são esses aqui. E aí a gente está falando de dióxido de carbono, monóxido de carbono, gás metano, dióxido de enxofre, dióxido de nitrogênio e ozônio. Isso tudo, esses gases que formam só essa porcentagem tão pequena aí, de 0,036% da nossa atmosfera, são gases responsáveis por uma grande parte da poluição atmosférica, beleza? Além deles, a gente tem também poeira e fuligem, que por si só já causam, né, uma poluição. Mas vamos dar um passinho adiante e a gente vai lembrar um pouquinho sobre o efeito estufa. Cara, o efeito estufa é um efeito natural do nosso planeta, porém que tem uma intensificação grande pela ação do homem. Dá uma olhadinha para mim aqui, rapidinho. Seguinte,
O efeito estufa, ele é um efeito natural do planeta. Ele é um efeito que o planeta precisa que ocorra para manter a vida aqui dentro. Mas, ao mesmo tempo, com a atividade humana, ele é um efeito que foi intensificado. Você já sabe como é que funciona o efeito estufa, mas a gente vai dar uma olhadinha aqui de novo. Dá uma olhada aí no slide. Então, olha só, o efeito estufa acontece quando os raios solares, né? Então, os raios solares aqui incidem sobre o nosso planeta. Aqui a gente tem a atmosfera, tá? Marcadinha nessa linha azul. Então, esses raios solares, eles incidem na crosta terrestre, atravessam a atmosfera, incidem na crosta terrestre. E aqui eles fazem um processo de aquecimento e liberam aqui algumas outras radiações, inclusive o calor. E uma grande parte desse calor, ele vai ser perdido do planeta, mas uma outra parte desse calor vai ficar retida aqui dentro. E essa outra parte, ela vai continuar aqui, ó, fazendo aqui um movimento de aquecimento do planeta Terra. E isso é o efeito estufa. É a mesma coisa que uma estufa mesmo de planta. Você tem uma cobertura de vidro, por exemplo, onde a luz entra, aquece o substrato ali, o solo, as plantas, e depois o calor não consegue sair totalmente. Sai uma parte, mas uma grande parte fica retida ali dentro. Por isso o nome é efeito estufa, beleza? E quem são os gases relacionados ao efeito estufa? A gente tem principalmente aí o gás carbônico, o vapor d'água, metano, CFCs. O CFC deixa quietinho que a gente vai falar mais à frente dele especificamente. Mas vamos pensar em vapor d'água, gás carbônico e metano, né? O gás carbônico, principalmente, a gente tem aí um aumento, né, da liberação de carbono, principalmente pela queima de combustíveis fósseis. Então, quando a gente tem a liberação desse carbono na atmosfera, é como se a gente estivesse aumentando aqui, ó, os gases estufa. Então, essa quantidade de calor que antes conseguia sair, agora ela vai ser mais barrada. Então, ela vai aumentar a quantidade de calor que fica aprisionado no planeta, causando o problema que a gente conhece como aquecimento global. Beleza? Dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho. Seguinte, então, como eu falei, efeito estufa já existe no planeta desde que a gente tem a vida aqui, desde que a gente tem a atmosfera formada por esses gases que ela é formada hoje, porque tiveram modificações e tal. Mas é um evento, é um efeito natural do planeta e necessário à manutenção da vida, tá? Quando a gente tem a exacerbação disso, aí sim a gente chama de aquecimento global, porque aí você tem um aumento das temperaturas gerais do planeta e consequências clássicas disso, né? Derretimento das calotas polares, aumento dos níveis dos mares exatamente por esse motivo. Você tem aumento da temperatura média do planeta e com isso você vai ter problemas também associados a isso, modificação de ecossistemas, modificação do regime de chuvas, tá? Então esses são efeitos negativos do aquecimento global, beleza? Vamos lá, continuando aí, dá uma olhadinha na chuva ácida. Então, agora a gente está falando de um outro processo de poluição atmosférica, que é a chuva ácida, aonde você tem a junção, né, de gases poluentes, né, emissão de gases poluentes com vapor d'água, que vai formar aí ácido sulfúrico, né, no primeiro caso aqui, o ácido sulfúrico. E aqui embaixo você vai ter a formação, não, aqui, você vai ter a formação também do ácido nítrico. E qual o problema disso? Né, o problema disso é que, volta aqui para mim rapidinho, as chuvas ácidas, elas podem ser tão ácidas, dependendo da interação ali desses elementos, da proximidade das fábricas, dos emissores, que elas podem chegar a um pH, uma acidez de 3, né? Então, um pH de 3 é comparado ao nosso estômago. Então, faz a digestão, né, ácida de alguns alimentos. Isso é extremamente ácido. Então, quando você tem a queda dessa chuva sobre ambientes naturais, você vai ter ali a destruição de vários organismos, né, que dependem daquela água, por exemplo, os peixes ou até os micro-organismos também, modificando totalmente a estrutura química que eles estão inseridos. Ou quando você tem
em cima de florestas, de plantas maiores, a própria destruição das folhas, da folhagem dessas plantas, tá? Outro efeito clássico da chuva ácida é a destruição de algumas estátuas, de algumas construções humanas, principalmente formadas aí de mármore e tal, que são mais sensíveis a essa chuva ácida, beleza? Dá uma olhada no slide aí que você vai ver. Então aqui, ó, tem a destruição da folhagem realmente das plantas, das árvores, e aqui o efeito sobre rios, lagos que a gente estava falando antes, beleza? A gente tem aí também a inversão térmica, tá? E a inversão térmica, ela vai ser um processo que acontece naturalmente também no planeta. A gente já falou um pouquinho sobre esse processo quando eu falei do ar-condicionado, né? Então, a gente tem aí o ar quente, ele é menos denso, então ele tende a subir. Quando ele chega a alcançar áreas mais frias, mais altas da atmosfera, ele vai se resfriando e fica mais denso e desce novamente. Então, se você pensar nos poluentes sendo emitidos aqui pelas fábricas, né, você vai ter esses poluentes sendo carregados pelo ar quente para uma parte mais alta da atmosfera. E com isso eles vão se diluir mais. E depois esse ar frio ele vai retornar aqui para baixo com uma diluição maior desses poluentes. Então, não vão estar muito concentrados. Quando a gente tem o efeito de inversão térmica, que é um processo natural que acontece principalmente no inverno, você vai ter o ar frio próximo à superfície. Então, esse ar frio não vai se aquecer aqui na superfície, ele vai ficar frio, porque está frio, que é inverno, tá? E ele não vai conseguir, então, subir. Ele vai ter uma barreira aqui, ó. Por quê? Porque ele não é quente suficiente para subir. E a gente tem uma camada de ar quente um pouco mais alta. E ela vai barrar esse ar que está próximo da superfície. Com isso, ele não consegue levar esses poluentes lá para cima. Então, ele não vai conseguir fazer aquele ciclo, não vai conseguir dissipar esses poluentes. E com isso, esses poluentes eles ficam rodando aqui embaixo. E aí acontece, né, o fenômeno que a gente tem aí de uma neblina que não é neblina, que na verdade é poluição. Se a gente puder, quem puder observar isso, olhando na Ponte Rio-Niterói, por exemplo, quando você vai passando pela Ponte Rio-Niterói, principalmente nessa época de inverno, ou outras pontes também, onde você tem uma visão do horizonte bem ampla, você consegue ver como se fosse uma névoa, só que ela é marrom. Ou marrom ou cinza, na maioria das vezes marrom. E isso, na verdade, não é névoa, não é vapor d'água, é poluente, beleza? E aí, passando à frente, a gente fala um pouquinho sobre a poluição por monóxido de carbono. Monóxido de carbono, então, ele é liberado na atmosfera principalmente pela combustão incompleta de moléculas orgânicas. Então, a gente está falando aí da retirada, né, de combustíveis fósseis, né, e transformando isso novamente em carbono na atmosfera, só que dessa vez como um monóxido de carbono. E o monóxido de carbono, ele é extremamente prejudicial, por quê? Dá uma olhadinha para mim aqui. O que acontece no processo quando o monóxido de carbono entra em contato com o nosso organismo? Ele se liga na hemácia com uma ligação estável. É uma ligação muito forte que o monóxido de carbono faz com as moléculas de hemoglobina. E isso faz com que ele não solte. Então, ele fica preso na molécula de hemoglobina lá, ele fica preso no glóbulo vermelho e quando o oxigênio tenta se ligar para ser transportado para fazer lá o processo de respiração celular, ele não consegue, porque o monóxido de carbono está agarrado lá na hemácia. Então, a hemácia não consegue transportar oxigênio, beleza? Então, dá uma olhada no slide aí. E aí, ó, o que acontece? Existe essa ligação. Depois de um tempo que a pessoa está exposta a esse monóxido de carbono numa concentração alta, ela começa a se sentir fraca, desmaia e depois morre. Chega a morrer por intoxicação por monóxido de carbono. Por isso que nos grandes túneis tem esses ventiladores gigantescos que fazem a circulação do ar dentro do túnel, impedindo que a concentração aqui de monóxido de carbono aumente. Beleza?
Então, vamos lá, continuando. A gente vai falar aí rapidinho da destruição da camada de ozônio. Então, a destruição da camada de ozônio é um assunto extremamente polêmico, né? Que a gente já tem aí uma diminuição dessa destruição. O buraco na camada de ozônio ele já está diminuindo, mas ela se deu principalmente com a ação dos CF6, dos clorofluorcarbonos, né? Que durante muito tempo foram utilizados em aerossóis e ar-condicionados, refrigeradores, geladeiras, etc. Era um gás utilizado para resfriar, né? Ajudar no resfriamento, inclusive, desses aparelhos. E o que é o problema do buraco da camada de ozônio? O problema é que o ozônio, esse carinha que está aqui, ó, o O3, ele forma uma camada na nossa atmosfera que protege contra a entrada de raios ultravioleta, tá? Então, faz a proteção contra os raios ultravioleta. Isso ajuda nós, seres humanos, a não desenvolvermos uma série de problemas, inclusive câncer. Dá uma olhadinha aqui para mim. Quando a gente tem uma incidência muito grande de raios ultravioleta, principalmente na nossa pele, esses raios ultravioleta eles carregam uma quantidade de energia tão alta que eles conseguem fazer modificações no nosso DNA. Então, a gente pode vir a desenvolver câncer por incidência muito grande de ultravioleta. Por isso que os protetores solares vêm lá, o fator de proteção 30, 40, 50, que é o fator de proteção contra raios ultravioleta. Beleza? E o nosso planeta ele já tem essa proteção natural, que é a camada de ozônio. Então, a camada de ozônio ela já filtra os raios solares e impede que os raios ultravioleta incidam com tanta força no nosso planeta, beleza? Só que a liberação desses clorofluorcarbonos, a liberação desse CF6 na atmosfera, essa substância ela interage com o ozônio de uma forma que ela desmancha o ozônio, transformando ele em oxigênio e pega uma molécula dessa de oxigênio, né? Fica o gás O2, gás oxigênio, e uma molécula dessa de oxigênio é ligada ao cloro. E depois ele se liga novamente e libera esse oxigênio e se torna cloro novamente. E aí ele consegue pegar de novo o oxigênio que estava lá no ozônio e assim por diante. Então, dá uma olhadinha no slide aí que você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Então, olha só, o cloro que era liberado lá pelos CF6, né, que é esse carinha que está aqui, ele vai lá, se liga, né, faz uma quebra aqui da molécula de ozônio, se liga a um átomo de oxigênio e libera gás oxigênio na atmosfera. Só que depois ele se encontra com outra molécula igual e forma esse composto que, com a ação da luz solar, vai liberar o oxigênio novamente e voltar a ser iônico, vamos dizer assim, para quebrar de novo o ozônio. E isso causa um ciclo, né, que demora muito tempo para se restabelecer. Então, a gente hoje não tem mais a liberação de CFC na atmosfera, porque foi proibido, mas nós sofremos ainda com reações dessas que estão acontecendo e que ainda vão acontecer por aproximadamente uns 50 anos à frente aí, tá? Exatamente por esse ciclo que ele faz, beleza? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre poluição de água, né? A poluição da água, saneamento básico. E aí a questão básica, né, de sobrevivência das comunidades humanas, das populações humanas aí, é ter o saneamento básico. Aqui no Brasil a gente tem uma proporção muito grande de pessoas que não têm acesso ao saneamento básico. E dá uma olhadinha para mim aqui. Quando a gente fala em saneamento básico, a gente está falando de disponibilidade de água tratada, destinação de esgoto, mas não só isso. A gente também está falando de destinação de resíduos sólidos, a gente também está falando de acesso a condições de saúde. Então, saneamento básico ele é muito amplo, tá? A gente vai se ater aqui à questão da água, a poluição da água, beleza? Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. Então, quando a gente fala em poluição da água, a primeira coisa que vem logo de cara é a eutrofização. E a eutrofização é um processo aonde você tem, aqui como você pode ver, né, nessa imagem aqui, ó,
a liberação de matéria orgânica in natura, direto num corpo d'água. Isso é aumento da matéria orgânica, faz com que aconteça ali um processo de decomposição aeróbio muito grande, né? Então, organismos decompositores aeróbicos, vão se reproduzir ali muito rapidamente, bactérias depois isso vai aumentar muito a demanda bioquímica de oxigênio, ou seja, esses organismos aeróbicos que fazem a decomposição, eles precisam de muito oxigênio, então eles diminuem a quantidade de oxigênio dissolvido na água. Então, eles diminuem a disponibilidade de oxigênio na água. E isso vai fazer com que outros organismos que também precisam de oxigênio, que também são aeróbicos, morram. E aí, a partir do momento que esses outros organismos que também são aeróbicos, precisam de oxigênio na água, morrem, você volta o ciclo. Porque você vai ter muitas mortes, você vai ter aumento novamente da matéria orgânica na água, você vai ter aumento dos decompositores e assim por diante. E isso aqui não para, isso aqui continua. Então, você tem um ciclo muito grande, tá? E o nome desse ciclo é eutrofização. Basicamente é isso, beleza? E aí a gente tem alguns fenômenos, né, associados à eutrofização. Então, quando a gente tem a decomposição anaeróbia, né, por quê? Porque aqueles organismos aeróbios morreram e não vão conseguir mais fazer decomposição. E aí, como você tem uma concentração menor de oxigênio na água, você abre espaço para os organismos anaeróbios conseguirem fazer a decomposição. E isso vai liberar alguns gases tóxicos na atmosfera, inclusive o metano, tá? E aí a gente tem aqui, ó, um evento que acontece, que é a maré vermelha, que é exatamente esse aqui, que está associado também ao processo de eutrofização. As algas vermelhas, né, que são características aí dessa coloração, elas vão conseguir se reproduzir, né, e fazerem aí a respiração anaeróbia, e elas vão conseguir se reproduzir de uma tal maneira que elas vão avançando e tomam conta de todo esse espaço. Só que tem um outro problema. Elas mesmas liberam substâncias que inibem o crescimento de outros seres vivos. Então, elas fazem aí uma antibiose, né? E aí elas começam a ter uma modificação do ambiente muito grande, tá? Aqui a gente tem um exemplo, ó, da Lagoa Rodrigo de Freitas, com a morte aí de vários peixes, né? A mortandade de peixe acontecia direto por conta exatamente do processo de eutrofização. Beleza? E aí agora a gente fala um pouquinho de magnificação trófica. A magnificação trófica é outro processo, tá? Não é a eutrofização. Tá falando também de trófica porque a gente está falando da passagem dessas substâncias, principalmente metais pesados, ao longo das cadeias alimentares, ao longo dos níveis tróficos, tá? E principalmente está relacionado aí a materiais não biodegradáveis. Então a gente está falando principalmente de materiais, principalmente metais pesados, ok? Acumulação nas cadeias alimentares, ou seja, a cada nível trófico que for aumentando, a gente vai ter uma acumulação maior dessa substância, tá? E a concentração nos últimos níveis tróficos, ela é muito maior do que nos primeiros, beleza? Exemplo de metais que podem causar essa magnificação trófica são o mercúrio e outras substâncias também que eram utilizadas na agricultura como pesticidas, são os DDTs. Ok? Então aqui, ó, por exemplo, a gente tem no fitoplâncton uma concentração de um metal pesado, vamos dizer que seja de mercúrio, né? A gente tem aqui a concentração de mercúrio no fitoplâncton de 0,025. Aí o zooplâncton vai lá e se alimenta do fitoplâncton e esses peixinhos menores também se alimentam do fitoplâncton. E aí esses peixinhos aqui, o zooplâncton, por exemplo, já vai ter uma concentração de 0,123. Esses peixinhos menores, eles já vão ter uma concentração de 1,04. E aí a truta se alimenta desses peixinhos menores e já vai ter uma concentração de 4,83. E quando chega na gaivota adulta, que vem se alimentando dessas trutas desde mais jovem até a fase adulta dela, a concentração desses metais, dessas substâncias, já é tão alta que o ovo da gaivota, por exemplo, já vai ter 124 partes por mil, né?
Desculpa, vai ser 124 já a concentração de mercúrio. Beleza, galera? E isso aqui acontece exatamente por aquelas pirâmides do nível trófico. A gente vai vendo que uma quantidade muito maior de organismos na base da pirâmide vai ter a mesma concentração que um organismo lá em cima. Então, você tem aqui uma dispersão muito maior desse metal pesado, dessa substância, mas quando chega lá em cima, vai ter a mesma quantidade, só que concentrado em um indivíduo só. Então, aqui, por indivíduo, é pequenininho, mas quando chega lá em cima, em um indivíduo, é gigante essa concentração. Beleza? E aí, a gente fala um pouquinho sobre resíduos sólidos, e aí a gente está falando, né, de despejo mesmo de resíduos sólidos, e aí a gente sabe que tem a contaminação do solo e da água, principalmente. E aí da água a gente volta lá nos slides anteriores e fala de todo aquele processo novamente. Só que agora a gente vai pensar um pouquinho mais na questão dos solos também. A gente tem a poluição do solo através dos resíduos sólidos, que liberam, né, também as suas substâncias. Então, pensa só, olha para mim aqui rapidinho. Pensa só, você descarta ali resíduos sólidos, né, que não são só de matéria inorgânica, não são só embalagens, por exemplo. Nessas embalagens podem ter restos de comida, podem ter algumas outras coisas. Quando você descarta aquilo ali, o que vai acontecer? Aquela matéria orgânica que está ali, ela vai começar a ser decomposta, ela vai começar a liberar um sumo, né, um líquido que é chamado de chorume, e esse chorume, esse líquido, ele vai percolar no solo, vai começar a se dissipar ali nos corpos d'água ou no próprio solo e vai começar a trazer vários problemas, tá? Dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. Então, quando a gente tem uma imagem como essa, né, que pode parecer totalmente absurda, mas que é uma realidade de vários lugares do Brasil, inclusive aqui no Rio de Janeiro, tem vários lugares que têm essa realidade, tá? Então, a gente tem a contaminação por resíduos sólidos do solo e da água. E a gente vai ter aí a proliferação, óbvio, né, de várias doenças. Uma delas, bem clássicas, né, que é o cólera, que vai estar associado aí a essa poluição toda, né, a essa degradação total do ambiente, tá? E a gente tem também outros fatores que vão atrapalhar. Um deles é, por exemplo, a obstrução de bueiros e cursos d'água. Então, volta aqui para mim rapidinho. Quando a gente tá no meio da rua e joga um papelzinho de bala, você acha o quê? Que aquele papelzinho de bala vai ficar ali eternamente? Não, ele vai ser transportado para algum lugar. Então, provavelmente, quando chover, ou quando ventar, ou qualquer coisa que aconteça, aquele papel ali, ou vários outros resíduos sólidos que foram descartados de forma incorreta, vão para bueiros, para ralos, para locais que deveriam escoar a água. E aí, mesmo que ele seja pequeno e ele consiga entrar nesse bueiro e consiga seguir, em algum momento ele vai chegar até algum corpo d'água, vai chegar até um rio, alguma lagoa, alguma coisa assim, e vai poluir lá. Mas se ele se juntar com vários outros resíduos sólidos e obstruir a passagem desses bueiros, por exemplo, ocorrem os problemas das inundações que a gente está cansado de ver aqui no Brasil, tá? Então, dá uma olhadinha no slide aí para a gente continuar. Então, isso está relacionado à obstrução dos bueiros e cursos d'água. A gente tem uma política nacional de resíduos sólidos, né, que visa diminuir ou excluir, né, a utilização de materiais que não são necessários, mas ainda não é uma política muito bem aplicada. Falta ainda muita execução dessa política. A gente tem uma legislação muito grande, mas tem pouca execução. E aí a pergunta, né, reflexiva, você sabe para onde vai o seu lixo? É isso que eu acabei de falar, a historinha aí do papelzinho de bala. E aí a gente está pensando na destinação de lixo maior, uma quantidade de lixo real, né? Lixo residencial, industrial. Para onde que vai o lixo que você joga no saquinho plástico e depois joga lá na lixeira do seu prédio ou que o caminhão de lixo pega na frente da sua casa? Isso aí, antigamente, era destinado aos lixões, né? Então, no Brasil, a gente tinha uma quantidade de lixões muito grande. Hoje em dia, não pode mais ter lixão. Já existe lei que proíbe os lixões. Só que a gente sabe que não é exatamente assim que funciona na prática, tá? Esse aí, por exemplo, da imagem é o lixão de Gramacho. E ele já foi desativado, mas ainda existe sim a quantidade ali de lixo,
né? E ainda existe despejo de lixo lá no lixão de Gramacho, mesmo que seja irregular, mesmo que seja ilegal, tá? E aí, quais são os problemas associados aos lixões? A contaminação do solo e dos lençóis freáticos, né? Então, você tem aquele chorume que eu falei anteriormente, percolando no solo, chegando até o lençol freático e contaminando toda a água subterrânea. E você tem também a contaminação do próprio solo com a matéria orgânica ali em decomposição, gerando mudança do pH, acidificação ou basificação o próprio solo em si, beleza? E aí, qual é a destinação que seria mais adequada, então, para os lixos, né? Para o lixo que a gente produz? Seria realmente o aterro sanitário. Mas o aterro sanitário, ele precisa de um investimento um pouco maior. Porque antes de você chegar com aqueles caminhões de lixo, com aquela quantidade toda de lixo para um aterro sanitário, você precisa ter, ele é todo recoberto por lonas e por uma impermeabilização do solo aqui, você consegue ver, aonde esse lixo ele vai passar ali pelo processo de decomposição, vai ser separada a parte líquida, né, do chorume para ser utilizada, inclusive, para produzir energia e vai ser depois destinado o próprio sólido mesmo para alguma outra função, se for o caso, se tiver alguma reciclagem, alguma coisa possível de ser feita. Existem também condições de liberação dos gases na atmosfera, onde o aterro sanitário pode destinar esse gás também para a produção de energia. Então, é um investimento bem maior do que um lixão, beleza? E aí a gente tem um outro caso, que é a incineração, né, que é interessante principalmente para lixo hospitalar, é o que tem que ser feito, inclusive, porém não é simplesmente incinerar, não é simplesmente tocar fogo no lixo todo. Tem que ser feito de uma forma controlada, inclusive porque a parte de cima, né, quando você queima esse lixo, você libera gases que são poluentes também, precisam ser filtrados, tá? Mas a gente tem vantagens aí da incineração, a gente tem uma redução do volume e a eliminação de organismos patogênicos, tá bom? Então, a incineração tem seus prós e os seus contras. Se ela for feita de uma forma bem correta, bem regulada, onde você tem filtros nas chaminés para evitar a poluição atmosférica, é interessante também, beleza? Aí a gente tem, né, a Política Nacional dos Resíduos Sólidos. Basicamente, o que você precisa saber da Política Nacional dos Resíduos Sólidos é a ideia de ordem. Primeiro, você tem que não gerar poluentes. Depois, se não tiver como não gerar os poluentes, você tem que tentar reduzir a utilização desses poluentes. Se você não conseguir reduzir o produto disso, né, o produto final disso, você pode tentar fazer a reutilização. Se você não conseguir fazer a reutilização, você pode fazer a reciclagem. E por que a reutilização vem antes da reciclagem? Porque ela é mais barata. Ela é muito mais barata. Então, é só reutilizar um produto que você tinha utilizado antes, beleza? A reciclagem não. A reciclagem ela já passa por um processo de retornar aquele objeto a uma matéria-prima que vai dar origem a outro objeto, beleza? E aí, por fim, se você não consegue nem reciclar, você tem que dar um tratamento adequado para aquele lixo para depois você pensar na disposição final dele. Beleza? E aí a gente tem a política dos 5 R's, né? Dá uma olhadinha para mim aqui rapidinho, para a gente falar sobre isso. A política dos 5 R's, que estão muito baseadas também naquela questão da Política Nacional dos Resíduos Sólidos, né? Então, você tem que tentar reduzir ao máximo a utilização de produtos que não sejam necessários e que sejam sólidos, que podem poluir, né? Você tem que repensar qual é a ideia de você utilizar aquilo, realmente precisa, como você vai utilizar em larga escala, em pequena escala, qual é a destinação do seu lixo, você tem que ter tudo isso, tá? Reaproveitar aquilo que eu falei antes, né? Utilizar de uma forma diferente o mesmo material sem precisar reciclar. Aí sim, reciclar, essa questão de retornar a matéria-prima, né? Por alguma modificação, derretimento, alguma coisa assim, e depois utilizar para fazer outra coisa. Ou recusar consumir produtos que gerem impactos ambientais ou socioambientais muito significativos, tá? Então, essa é a ideia dos 5 R's, beleza? Dá uma olhadinha aí no slide. A gente falou aí já dessa diferença, né, entre reciclar e reaproveitar. Aí você tem um exemplo.
Então, quando a gente fala em reciclar, a gente está falando, por exemplo, do alumínio, das latinhas de alumínio, que vão ser derretidas, vão voltar a ser alumínio matéria-prima e depois vão ser utilizadas para fazer outras coisas. Quando a gente fala em reaproveitar, a gente fala, por exemplo, de ideias criativas com garrafas PET, que existem aí aos montes, beleza? Uma importância aqui, galera, dessa questão da coleta seletiva é que nem sempre a coleta seletiva ela acontece de fato, né? Então, você pode ter a separação do lixo, mas depois, na hora da destinação desse lixo, o caminhão pega, joga tudo junto e leva para o mesmo lugar. E isso aí acaba com a história toda, tá? E uma outra possibilidade aí já a reciclagem de resíduos orgânicos, aí a gente já está falando de resíduos orgânicos, é a compostagem, onde você vai ter a possibilidade de utilizar, né, dos próprios organismos decompositores aeróbios que existem no solo, né, em conjunto aí com algumas técnicas que vão ser utilizadas, né, pelos seres humanos para acelerar esse processo, manter sempre úmido, ter ali introdução de alguns organismos, micro-organismos decompositores. Às vezes nem precisa, o próprio processo natural já é suficiente, mas você tem que intercalar matéria orgânica com camadas de terra para você poder ter esse aproveitamento. Tá? Tem que revolver esse material, como essas pessoas estão fazendo aqui, né? Para poder aerar sempre, manter sempre uma taxa de oxigênio aqui dentro boa, para você não dar espaço a organismos anaeróbios, porque senão aí você começa a ter problema nessa sua compostagem, beleza? E aí depois você pode utilizar esse material, esse solo, esse humus que vai ser produzido a partir disso, como fertilizante, né, para plantas, para as suas plantinhas da sua casa ou para plantações em maior escala, beleza? Aí os biocidas, né, bio vem de biologia, né, de vida, e sida vem de morte, né, de assassinato, vamos dizer assim. Então, biocidas são substâncias orgânicas ou artificiais que prezam a eliminação, a morte de parasitas, tá? Parasitas aí das lavouras, das plantações. Então, você tem algumas substâncias que elas vão matar as pragas, os parasitas das plantações. Mas, dá uma olhadinha para mim aqui. Aí você entra num outro problema, porque você vai estar matando, né, uma quantidade ali indiscriminada de organismos. Você vai estar jogando um biocida ali em cima para matar a vida, matar os parasitas, matar as pragas, mas você vai estar matando também outros organismos. Você vai estar diminuindo a biodiversidade local. Você pode estar ali matando organismos que não são pragas, mas que são importantes para a manutenção, por exemplo, daquele solo, né? Então, você vai tornando o solo mais pobre. Ou, ainda tem uma outra questão relacionada a isso. Se você tem uma lavoura, uma plantação que sofreu já algum processo de seleção artificial, onde você quer usar as sementes com maior produtividade, você diminuiu a biodiversidade ali, você diminuiu a variabilidade genética, e se você tem uma praga que chega ali e que aquelas plantas não são resistentes, a praga acaba com tudo. Então, isso é uma justificativa da utilização dos biocidas também, beleza? Para poder manter as pragas longe. Mas dá uma olhadinha no slide aí. Então, a gente falou, né? Quando você quer aumentar a produtividade, você pode usar cepas ou sementes ou variedades mais produtivas, mas que talvez não sejam tão resistentes às pragas, por causa da baixa variabilidade genética. E aí você tem esses efeitos colaterais que eu conversei com vocês, né? Você pode ter aí a morte dessas plantações e efeitos colaterais diretos dos biocidas, né? A gente tem, inclusive, o efeito de magnificação trófica, porque muitos desses biocidas usam metais pesados na sua composição. Além disso, você pode ter ali a morte de vários outros organismos que não eram para ser mortos. E, além disso, você também tem a chegada desses biocidas até
a refeição, né, dos seres humanos, das pessoas que vão consumir aquilo e podem ter algum processo alérgico, podem ter uma sensibilidade maior e podem vir a ter problemas maiores, tá? A gente tem também controle biológico como uma alternativa, tá? E aí o controle biológico ele vai funcionar como? É você inserir, volta aqui para mim rapidinho, é você inserir alguma outra espécie que possa predar aquela praga, diminuindo assim o efeito dela na plantação. Beleza? Isso seria bastante interessante se você conseguisse controlar esse predador que você está inserindo, para que ele também não vire uma praga mais à frente, ok? Esse é o problema do controle biológico, mas é uma alternativa se estudar cada vez mais as relações entre esses organismos para encontrar ali um predador que consiga ser controlado e não virar uma praga também, beleza? Dá uma olhadinha aí para a gente finalizar, tá quase no finalzinho da aula. A gente falando aí sobre outros tipos de poluição, né? Então, a gente tem aqui a poluição térmica, principalmente causada aí por usinas termonucleares. O que acontece aqui nesse processo? A usina, né, aqui no caso é de Angra, aí a gente tem o mar aqui, maravilhoso, o mar de Angra lindo, perfeito, com a biodiversidade maravilhosa. Só que o reator da usina precisa usar água para resfriar as suas turbinas, né? E aí ele aquece uma quantidade dessa água e retorna essa água para o oceano. Óbvio que se você tiver ali uma alteração de graus, de alguns graus, de 1 grau já é muita coisa. Imagina se você tem alteração de vários graus na temperatura da água que está retornando para o mar, né? Você vai ter ali, logo naquela região, principalmente nessa região ao redor, aqui, onde essa água for liberada, você vai ter uma modificação clara da biodiversidade ali, beleza? Então, é um tipo de poluição também. Você tem a poluição sonora, né? Aí a gente tem aqui o aumento de automóveis, o aumento de meios de transporte nas grandes cidades. Então, você tem uma poluição sonora bastante significativa e, com isso, você tem espanta vários outros animais, vários outros seres que não conseguem conviver com essa sonoridade tão alta, tá? E a questão da poluição visual, que aqui está demonstrado de uma forma bem extrema, né? Uma rua aí, onde você não consegue nem entender o que está sendo colocado ali, você não consegue ler nem metade do que está escrito aí. Mas existe um outro animal também que sofre muito com essa poluição visual, que são as tartarugas marinhas. Volta aqui para mim rapidinho. Quando as tartarugas marinhas, elas eclodem dos ovos, elas se guiam pela luminosidade, principalmente pelo reflexo da luz da lua, das estrelas no mar. Então, os filhotinhos de tartaruga marinha saem dos ovos, saem dos ninhos e procuram a área de maior luminosidade. Essa foi a evolução que aconteceu aí nesse sentido, né? Porque na parte da costa do continente vai ser mais escuro do que a parte do mar. Então, com a poluição luminosa, com a poluição visual, você tem postes na beira da praia com luminosidade ou os próprios prédios fazendo com que o ambiente terrestre ali seja mais luminoso do que a água. E aí a tartaruga vai ao contrário, vai para o continente achando que está indo para o mar. Aí vai para a estrada, é atropelado, ou então vai para o calçadão, ou então fica exposta para os predadores virem e alimentarem-se delas. Beleza? Dá uma olhadinha no slide aí. E a gente está no finalzinho, galera. O que vocês têm que ter de noções de legislação ambiental? Nessa parte aqui é muito en passant mesmo, tá? Nós, no Brasil, temos uma das mais completas, beleza? A gente tem muita legislação ambiental e a gente não tem recursos suficientes para manter, para executar essa legislação. Então, falta execução, faltam executores dessa legislação. Ela existe, mas não é cumprida, beleza? Principalmente por falta de recursos e também de interesse. Tem muita questão aí de interesses que se batem, tá? A gente tem um território muito grande, então fazer cumprir toda essa legislação é muito difícil. Só quero que vocês se atentem aqui, ó, na Constituição Federal de 88, no artigo 225, a gente tem exatamente o conceito de sustentabilidade. Sustentabilidade. Lá na Constituição Federal. Então, ó, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever
de defendê-lo e preservá-lo para presentes e futuras gerações. Então, quando a gente fala em futuras gerações, a gente está falando do conceito de sustentabilidade. Dá uma olhadinha para mim aqui. Então, essa é a ideia básica que a gente precisa ter de noções de legislação ambiental no Brasil. E aí a gente tem a legislação, né, de crimes ambientais, a gente tem a legislação do novo Código Florestal, onde você tem ali a questão das áreas de preservação, né, de mata, de vegetação nativa brasileira, que deu um trelê danado entre ambientalistas e ruralistas, problema total aí, porque é de interesse, né, dos ruralistas de degradar uma parte ou grande parte dessa vegetação para a produção, né, de agropecuária, e a gente tem problemas relacionados a isso, tá? Então, a ideia é que a gente tem uma legislação muito ampla, bastante forte, mas que não é executada, não é colocada em prática, beleza? Dá uma olhadinha aí no slide que você vai ver isso rapidinho. Então, a Lei de Crimes Ambientais de 98, né? Crimes contra a fauna, flora, lembra que a gente falou sobre exploração, né? A questão da poluição é um crime ambiental, a poluição, tá? Mas e aí? Ninguém fiscaliza, então não adianta muito. Crimes contra o ordenamento público, ordenamento urbano e patrimônio cultural, né? Então, construir casa em qualquer lugar não é permitido, você precisa do ordenamento urbano, você precisa seguir isso de uma forma correta, tá? E crimes contra a administração ambiental. Aí tem essa questão do novo Código Florestal, que eu falei para vocês, de 2012, né? Proteção de áreas de vegetação nativa. E aí essa questão de quem favoreceu, né? Os ambientalistas ou os ruralistas, tá? Mas dá uma olhadinha para mim aqui. Então, a gente chega já nesse finalzinho aí da aula, tá? A gente tem também a questão ainda de legislação de recursos hídricos, né? A proteção dos corpos d'água, tá? Então, é importante e principalmente os corpos d'água, ainda mais levando em consideração a crise hídrica que existe no planeta, né? O Brasil é um depósito de água maravilhoso, então a gente tem uma legislação específica para isso, de 97, e o sistema de unidades de conservação, onde você pode criar uma unidade de conservação pensando aí na preservação desse ambiente. Beleza, pessoal? Então, por hoje é isso.